Sob a proteção de Deus, daremos início ao seminário de lançamento do projeto Rio em Números, produzido pela Federação do Comércio de Bens e Serviços, Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio RJ, em parceria com o Instituto FEComércio de Pesquisa e Análise. O evento é organizado pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, o jornalista Roberto Marinho. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Quero convidar para compor a mesa o presidente da FEComércio RJ, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE RJ, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Seja bem-vindo, presidente. Convidar o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Rio, SESCOP RJ, Vinícius Mesquita. Seja bem-vindo, Vinícius. Convidar a diretora regional do SESC RJ, Regina Pinho. Seja bem-vinda, Regina. Também a diretora regional do SENAC RJ, Ana Cláudia Martins. Seja bem-vinda, Ana. Quero convidar para fazer parte da mesa os deputados, a deputada Tia Ju e o deputado Chico Bulhões, foram os dois primeiros que avistei por aqui. Quero saudar o deputado Max Lemos, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa. Também o João Peixoto, que eu vi passando aqui, presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária, Pesca da Assembleia Legislativa. Quero convidar para estar conosco também aqui João Gomes, economista-chefe da FEComércio. Por favor, João. Também Nathan Schipper. Ele é o secretário da FEComércio. Aproveitando esse momento, saudar a nossa diretora Geisa pela organização e pelos trabalhos à frente do Fórum. Ano passado, entrevistado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio, no projeto Agenda de Futuro, em setembro de 2018, o presidente Antônio Florencio, à época recém-possado na FEComércio,
anunciou sua vontade de ativar o Instituto FEComércio de Pesquisas e Análises, que hoje lança sua primeira publicação, o Rio em Números. O objetivo dessa publicação é analisar os indicadores sociais do Estado do Rio de Janeiro, considerados cruciais para a dinâmica e desenvolvimento do Estado, e, por consequência, estratégicas para o desenho de políticas públicas que ajudem o Rio a retomar o rumo de crescimento econômico. Para o Parlamento e para a gestão pública de uma maneira geral, ter acesso a dados e informações permite que possamos basear nossos projetos e programas em uma evidência da realidade, bem como projetar metas e resultados que podem ser aferidos e controlados ao longo do tempo, de forma que possamos avaliar se o que desenhamos de fato responde ao nosso objetivo inicial. Deve ser ponto de partida para a ação. E poder contar com o Instituto para lançar luzes sobre temas tão importantes para o desenvolvimento do Estado, como segurança pública, mercado de trabalho, educação, juventude, políticas urbanas, pobreza, desigualdade social e saúde. Certamente traz mais qualidade ao que podemos propor pelo Poder Legislativo ao Estado. A FEComércio é parceira do Fórum de Desenvolvimento do Rio desde a sua criação. Quando soubemos desse primeiro passo do Instituto FEComércio, achamos importantíssimo que esses indicadores fossem apresentados aqui no plenário da Alerj. Eles certamente vão contribuir nesse início de legislatura para mergulharmos nos desafios do Estado e definirmos prioridade para avançar e nos dar meios de monitorar esses avanços. A utilização desses indicadores sociais auxilia no dimensionamento e acompanhamento das condições de vida e necessidades da população. O desenvolvimento econômico e o pleno aproveitamento das potencialidades locais são indispensáveis para a melhora efetiva das condições de vida da população. Daí a necessidade de uma análise sistemática que poderá ser feita pelas comissões parlamentares da Casa, em parceria com as 8 câmaras setoriais do Fórum, num trabalho permanente de diálogo e interlocução com os setores produtivos do Estado, a academia, a sociedade civil organizada, na busca de alinhar a nossa produção legislativa. Agradecemos a todos a presença e desejamos que essa publicação seja apenas a primeira de uma série que buscará retratar o Estado e sua retomada econômica. Muito obrigado, presidente, por lançar essa publicação aqui. Passo agora a palavra ao presidente da FEComércio do Conselho Deliberativo do SEBRAE, senhor Antônio Florencio de Queiroz Júnior. Bom dia a todos. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, cumprimento todos os demais autoridades presentes, meus colegas da FEComércio, SESC, SENAC, SEBRAE e todos os demais presentes, agradeço a presença. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. Para a FEComércio, SESC, SENAC, é extremamente motivador fortalecer, a partir de hoje, uma parceria não com o governo, mas com a sociedade, e ao compartilhar estudos e análises que, a partir de dados e bases técnicas compilados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, podem orientar e embasar decisões e políticas que reconduzam o nosso Estado ao caminho de desenvolvimento. O início deste ano legislativo apresenta diversos desafios e uma grande responsabilidade por parte do novo governo. E as mais importantes transformações que desejamos para o Rio também passam por essa Assembleia Legislativa, que representa os interesses dos cidadãos do nosso Estado. A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro representa 59 sindicatos patronais estaduais que congregam em torno de 430 mil empresas, gerando cerca de 2 milhões de empregos. Este universo gera quase 70% das vagas de empregos formais de todo o Estado do Rio de Janeiro. Nossa federação, por meio do novo Instituto FEComércio Rio de Janeiro de Pesquisas e Análises, o IFEC, e de seu corpo técnico, vem realizando uma série de estudos
e traçando um panorama detalhado do setor de bens e serviços, que resultou na publicação Rio em Números, que apresentamos hoje. Nosso Estado merece se desenvolver com sua sustentabilidade a partir de ações sólidas que fortaleçam os setores produtivos, gerando empregos e impactando positivamente em toda a economia fluminense. Para isso, contamos com políticas que estimulem o incremento da empregabilidade, a melhoria da renda da população de forma robusta e as oportunidades de educação, que representam os principais motores para os novos tempos. Acredito que a educação seja a principal ferramenta contra um dos problemas que mais assolam o nosso Estado nos últimos anos, a violência. É preciso oferecer um futuro melhor para a nossa população, para que tenhamos resultados a médio e longo prazo. E também precisamos abrir nossos olhos para os novos horizontes. A população está envelhecendo, os hábitos estão mudando e novas funções e oportunidades estão surgindo. Nosso braço educacional, o SENAC, aqui representado pela nossa diretora Ana Cláudia, está atento a isso e já estamos estudando qualificações que atendam a esta nova demanda. Da mesma forma, não podemos esquecer do lado social. Temos a responsabilidade social da nossa essência. Nenhum progresso econômico pode acontecer sem que esqueçamos que a sociedade precisa ter acesso a bem-estar e qualidade de vida. Vivemos isso diariamente com o SESC. Temos aqui a Regina Pinho, nossa diretora regional. Não posso deixar de citar o SEBRAE do Rio de Janeiro e toda a estrutura de capacitação e de promoção do empreendedorismo, com foco especialmente nos micro e pequenos empresários do nosso Estado. Cerca de 2 em cada 5 cidadãos brasileiros, hoje, entre 18 e 64 anos, encontram-se à frente de uma atividade empresarial ou têm planos de ter um negócio. Juntos, precisamos ajudá-los a manter essas empresas em funcionamento e suas equipes trabalhando. Enfim, temos muito trabalho pela frente, mas também temos ferramentas para reposicionar o Rio de Janeiro. E os senhores podem contar com o sistema FEComércio para que este horizonte que tanto vislumbramos não seja algo tão distante. Muito obrigado. Estão conosco também os deputados Renan Ferreirinha, Marcelo Cabeleireiro. Para apresentar o projeto Rio em Números, produzido pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio, com o Instituto FEComércio de Pesquisa e Análise, e seus resultados, convido o economista-chefe da FEComércio, João Gomes, a fazer a apresentação. Os deputados que queiram usar da palavra, no final vamos dar oportunidade. Seria importante escrevê-los. Excelente dia a todos. Deputado presidente dessa casa, muito obrigado por mais uma vez abrir as portas da Alerj para a FEComércio. Presidente Queiroz, muito obrigado por essa responsabilidade. Muito obrigado por essa responsabilidade de estar aqui mostrando esse trabalho Rio em Números, que é o início desse projeto anunciado pelo senhor ano passado e que agora se torna uma realidade. Doutora Ana, doutora Regina, os braços do sistema para SESC e SENAC, são braços importantes que nós vamos ver aqui ao longo da apresentação, como é importante a parte de qualificação, a parte de entendimento da qualidade de vida da sociedade como um todo. Aos deputados presentes, doutor Natan, doutor Vinícius, demais autoridades hoje aqui presentes. Então, não poderia deixar de citar também
a minha equipe aqui do IFEC, do Instituto FEComércio, representada pelo Gabriel, pela Ana e pelo Rafael, que em conjunto com o IETS, Instituto para Estudos, Trabalho e Sociedade, desenvolveram esse caderno que os senhores estão com eles à frente hoje aqui. Bom, como nasceu o Rio em Números? O Rio em Números, ele começou por uma ideia do presidente Queiroz, muito bem colocada, quando disse para mim o seguinte: nós estamos analisando já há alguns anos informações econômicas do Estado do Rio de Janeiro. A gente conhece o consumidor, conhece o comércio, mas e a sociedade, e os números sociais, e os indicadores sociais? Como é que eles estão se comportando? Como ele bem falou em seu discurso, por uma trajetória robusta e de longo prazo de crescimento econômico, a gente não pode deixar de lado as pessoas. E os números, quando nós nos debruçamos sobre eles, não são nada bons. Porém, é uma oportunidade incrível. E essa casa aqui, o Legislativo e o Executivo, tem, para se debruçando sobre o tema, conseguir fazer uma transição, vamos ver na frente também, nesse momento em que o país e o Estado do Rio de Janeiro vive o bônus demográfico, para que nós não entremos para uma estatística ruim, de sermos o primeiro país de envelhecermos antes de enriquecermos. Então entregamos uma primeira versão para os então candidatos ao governo do Estado e ficamos com o compromisso de fechar esse trabalho que hoje os senhores estão recebendo de uma maneira mais robusta, com dados totalmente complementares e enriquecidos, para o então governador eleito, não só para o Executivo, como também para o Legislativo, com os fins aqui muito bem ditos pelo presidente em seu discurso. Objetivo principal: apresentar um panorama sobre as condições de vida e desenvolvimento do Estado fluminense com base em indicadores socioeconômicos. Quais vão ser os temas que nós vamos abordar? E aqui, esses tópicos que nós vamos elencar nessa breve apresentação, é justamente uma provocação para que os senhores tenham um incentivo para de fato olharem com carinho as informações contidas nessa publicação. Publicação essa, na forma que os senhores estão vendo, ela não vai se repetir, mas vai ter um acompanhamento. Não vai ser uma entrega de um produto e que nós não vamos ver mais. Nós vamos acompanhar, não para cobrar, não para sermos fiscalizadores, nada disso, mas dada a importância que vemos desses indicadores para a tomada de decisão, não só pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, como também pelo SESC Rio de Janeiro e pelo SENAC Rio de Janeiro. E aí vale um parênteses que esse trabalho conjunto, para mim, tantos anos dentro do sistema, é uma novidade. Ver os três braços aqui presentes em uma mesa, para mim, é realmente muito gratificante e mostra que o trabalho dos anos anteriores realmente valeu a pena. Então, dar continuidade a esse trabalho de forma trimestral e continuar as reuniões que nós temos tido periodicamente com a equipe da doutora Regina e a equipe da doutora Ana, aqui no caso do SENAC representado pelo Christian Travassos, é muito importante para que a gente efetivamente tome as decisões corretamente pautadas em números, não em achismos ou de acordo com o vento. O primeiro tema, pobreza e desigualdade, tem muito a ver com a necessidade que nós temos de observar qual a estrutura social do Estado do Rio de Janeiro, qual a estrutura familiar do Estado do Rio de Janeiro, quais são os temas correlacionados para que a gente consiga vencer esse ciclo de pobreza, com qualificação, com entendimento de suas necessidades da sociedade, dos indivíduos como pessoa, e para que a gente, como o presidente bem fala, avance por um emprego, que é a principal política social que deve ser perseguida.
O segundo tópico, o mercado de trabalho. Vamos dar um destaque específico para os jovens, que aí a gente olhando na questão da pirâmide etária, ali na frente a gente vai ver a estrutura social, como eles são importantes no momento, pelo processo que o nosso país passa, e não é diferente para o estado do Rio de Janeiro. O terceiro tópico, segurança pública, nevrálgico esse tema, para atração de investimentos, com uma importância para a nossa vocação, que é o turismo, também representado pela casa, e para a criação de um ambiente de negócios robusto para os empresários, não só do setor, mas como todos os empresários fluminenses. O terceiro tópico, educação, por favor. O quinto tópico, saúde. O sexto, juventude. E por último, políticas urbanas. Agora, no primeiro tópico, vamos apresentar os indicadores que ele teve como base principalmente a pesquisa nacional por amostra domiciliar, que hoje por acaso já deve ter saído um outro número, só que o número nacional. Pode voltar, por favor. E nós vamos apresentar aqui alguns indicadores, são indicadores realmente chocantes, e eles têm como pano de fundo um retrato social que mostra um avanço muito significativo e muito acelerado da participação das mulheres. Então já é um primeiro ponto que a gente já tem de novidade em relação aos últimos 10 anos, que é preciso atenção. Hoje os lares eles são chefiados por quase 40%. Em quase 40% os lares fluminenses são chefiados por mulheres. E há 10 anos esse número era a metade. E dentre esses, por favor, 56% dos domicílios fluminenses chefiados por pretas ou pardas, classificação do IBGE, eles estão abaixo da linha da pobreza, números fechados em 2017. Só para lembrar, na classificação internacional, abaixo da linha da pobreza, quer dizer que essas famílias vivem com algo entre R$300 e R$150 no mês. A extrema pobreza, R$150, em torno de R$150, e a pobreza em torno de R$300. E 83% da população vivendo com menos de 2 salários mínimos. Então, como nós podemos falar de crescimento econômico, de arrecadação de uma maneira sustentada, de evolução de receita, de evolução de investimento, de atração de empresas para o nosso estado, se a gente tem uma realidade tão chocante quanto essa com relação àquelas pessoas que são potenciais compradores no nosso estado? Que perspectiva podem ter? Então, numa visão de médio e longo prazo para o nosso estado, é necessário uma visão social, não apenas a visão econômica. Por favor. Dentro da pobreza e desigualdade social ainda, é muito importante dizer o seguinte, que crescimento é absolutamente necessário, mas ele não é suficiente para o combate de uma maneira significativa a pobreza. De novo, um dado bastante significativo. O Estado é o segundo maior PIB, né, do Brasil, porém, os mais ricos têm uma concentração de riqueza bastante expressiva. A renda dos mais ricos é 56 vezes maior do que a renda dos mais pobres. Então, uma desigualdade bastante significativa. E que nesses anos, entrando um pouquinho aqui, fazendo parênteses, na economia do estado do Rio de Janeiro, foi muito agravada essa desigualdade, sobretudo na região metropolitana e na Baixada Fluminense. O coeficiente de Gini, que é um coeficiente que mede a desigualdade, ele se manteve interior, Brasil, mas na região metropolitana subiu e subiu bastante. Os senhores podem ver na publicação. Mais uma provocação para os senhores olharem e abrirem aí
o material. Pode passar. Então, a questão dos números, dos dados, das informações, dado o ambiente que nós estamos vivendo hoje, ele é extremamente necessário. Por quê? Além de tudo que nós já falamos, porque existe um limitador. Os recursos, eles são escassos, as necessidades são muito grandes. Nós temos a realidade da rigidez orçamentária, nós temos a realidade do teto de gastos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora da tomada de decisão. E sem números, sem informações robustas, fica mais difícil. E com números e com informações robustas, nós conseguimos maximizar o resultado, minimizar os erros. Por favor. Entrando no tópico de mercado de trabalho, houve... Por favor, passa mais uma para a gente ver o gráfico. A primeira linha é o estado do Rio de Janeiro, a segunda linha é o Brasil. Há uma diferença bastante significativa do percentual de desempregados entre o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. O Rio de Janeiro ele foi o epicentro da crise dos últimos anos, 15, 16 e 17. 18, o primeiro semestre, ainda sofreu. E 18, no segundo semestre, começou um processo de retomada. Retomada e recomposição de perdas. Demorou mais para entrar efetivamente na crise, por conta principalmente das Olimpíadas, que foi um amortecedor, e está demorando um pouco mais para sair. Outras questões econômicas são extremamente relevantes para que o Brasil continue avançando e o Rio de Janeiro continue retomando. Não é o fórum hoje, mas é importantíssimo a observação de reformas específicas para que nós possamos continuar a trajetória do crescimento. E mais um dado específico, que é a sombra, que é o dado especificamente sobre os dados, sobre o desemprego total, a parte relativa do desemprego referente aos jovens de 18 a 24 anos. Nós temos um total de 14,6% a taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro, sendo que o viés juvenil é muito forte, com desemprego em torno de 32,2%. Então, os senhores e senhoras podem identificar o encadeamento já das informações. Nós estamos com uma estrutura familiar precária, nós estamos com uma estrutura familiar que depende de diversas ações e não por acaso a gente tem os jovens no mercado de trabalho sendo os mais prejudicados. Vamos ver na frente na questão da violência, mas tem a questão da educação, da evasão e tem a questão de ter que ajudar a família na composição de renda. Rio de Janeiro tem uma informalidade muito grande. Além da parte do desemprego ser alto com viés juvenil, a informalidade ainda prejudica bastante o nosso estado. Ainda dentro do mercado de trabalho, quase 20% da força encontra-se subutilizada. Essa subutilização a gente pega um cálculo que fazemos através do desemprego, através de empregos que não são de poucas horas, os chamados bicos, pode-se dizer, e que aí englobam quase 2 milhões de pessoas. Por favor. Aí a trajetória. No Brasil, a subutilização é um pouco mais alta, mas aí na casa dos 20%. Sobre o mercado de trabalho, ainda entrando na questão da informalidade, das pessoas de 15 anos ou mais ocupadas, 42% quase trabalham na informalidade no estado de Janeiro. Quase 70% dos trabalhadores sem carteira estão no setor de serviço. É difícil a identificação gráfica, mas a última linha, ela se refere à capital do Rio de Janeiro. Como os senhores podem ver, todos os demais recortes, seja o estado como um todo, a região metropolitana, o interior, já tem uma aceleração expressiva já desde ali de 2015. O Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, demorou um pouco justamente por conta que nós acabamos de falar,
que foi o evento das Olimpíadas de 2016. A partir daí, a capital também avançou no processo de formalidade. E a informalização do setor de serviços, alojamentos, alimentação e também dos aplicativos de transporte. Por favor. Por favor. Dentro das estratégias que a gente considera relevante, o que a gente tem discutido também internamente nas nossas reuniões, aí quando nós incorporamos, né, nas nossas atividades o SESC e o SENAC, são as novas funções do futuro. Alguns estudos a gente já observou, nada muito robusto que consiga indicar efetivamente algumas inferências, mas alguns pontos relevantes que são necessários para o mercado de trabalho passam por criatividade, inovação tecnológica e social, adaptabilidade, interação humana e economia compartilhada. E aí o viés pessoal, do entendimento da pessoa, do acolhimento é extremamente relevante, não só na sua qualificação. Mais uma vez, SESC e SENAC com necessidade de caminharem juntos. Mercado de trabalho ainda. O crescimento da ocupação no setor de turismo foi superior ao crescimento da ocupação no estado do Rio. Foi um amortecedor, como nós indicamos em 2016. Essas informações, as últimas informações que nós obtivemos, fazem referência ao ano de 2016. Importantíssimo o acompanhamento desses dados, porque aí nós temos, sem dúvida nenhuma, o viés dos grandes eventos no estado do Rio de Janeiro. Por isso, aquela linha lá em cima, junto com as colunas azuis, mostrando a ocupação no estado do Rio de Janeiro no setor de turismo, que foi muito importante e ainda é, sem dúvida nenhuma, para o estado do Rio de Janeiro. Só que ali com o viés. Então, então mostrou que a organização, o fomento, né, e a indicação, a percepção, né, do Rio de Janeiro dentro das suas características deu um resultado positivo. E por que não ter uma continuidade? Entrando no tema de segurança pública, nós pegamos um recorte de 3 temas. O primeiro deles, taxa de roubo a estabelecimentos comerciais, de 28,8 em 2011 ao valor máximo de 47 casos por 100 mil habitantes em 2014, sendo que em 2018 houve uma queda para 37,8. Taxa de roubo a transeuntes, de 384,4 casos para 519,5 por 100 mil habitantes. Então, houve um incremento bastante significativo. E as taxas de roubo de carga, tão sensível ao setor, de uma forma recentemente mais direta e mais acelerada, 28, quase 29 casos por 100 mil habitantes em 2007, 63 em 2017, sendo a máxima da série histórica desde 1991, os dados do Instituto de Segurança Pública, reduzindo-se 10 casos para 53,9 em 2018. O gráfico a seguir, ele tem algumas informações, por favor. Mas os senhores têm o detalhamento, podem ver mais de perto na publicação, mas eu vou tentar ajudar e pela trajetória a gente vai conseguir identificar facilmente. Aí é uma divisão entre capital, Baixada Fluminense, interior, Grande Niterói, região metropolitana e outras localidades da região metropolitana. Houve uma escalada muito significativa, e aí especificamente para roubo de carga, a partir de 2014, não por acaso, dado o aprofundamento da crise no estado do Rio de Janeiro. O pico atingido em 2017. Tem um vale, uma queda muito forte no gráfico, foi no início de 2017, no período da greve das polícias, e que aconteceu essa subnotificação. Mas a trajetória era ascendente, ela assume um pico e depois há uma desaceleração.
Essa desaceleração ganhou corpo com o processo de intervenção e teve um impacto recentemente demonstrado pela Confederação Nacional do Comércio, positivo em relação às perdas que poderiam ser obtidas com o turismo. A intervenção trouxe ganhos para o estado do Rio de Janeiro, porém, os números mais recentes, eles são preocupantes e o olhar sobre a segurança deve continuar bastante atento. Ainda sobre segurança pública, nós fizemos uma relação entre o número de visitantes e taxa de homicídios. Então, nós estamos fazendo violência, o turismo, a juventude, nós vamos à frente, o mercado de trabalho, tudo buscando uma visão homogênea para que a gente tenha um entendimento robusto da atual situação socioeconômica do Estado do Rio de Janeiro. É uma relação negativa entre o número de visitantes e a taxa de homicídios, ou seja, a violência aumentando, os visitantes diminuem. Mas, pode passar, uma inferência a princípio óbvia, mas o interessante foi o trabalho desenvolvido pela equipe do IFEC, especificamente esse ponto pelo Rafael, onde nós estimamos que para cada aumento de 1% na taxa de crimes violentos, redundará em uma redução em média de 0,5% a 0,6% de turistas estrangeiros no estado de Janeiro. Quer dizer, o máximo seria 1 para 1, né? A cada 1% de aumento de crime, a redução de 1% de visitantes estrangeiros. Pode ser um pouco acima da metade essa relação. É importante porque mostra que um trabalho na segurança melhora de fato o ambiente de negócio, atrai investimento e atrai turistas. Essa informação a gente tomou como base os turistas estrangeiros, mas a gente está caminhando, buscando ver de que forma a gente consegue montar essa relação também para os turistas internos. O tema educação. Aproximadamente metade das pessoas com 15 ou mais não completou o ensino médio, sendo que 23,3% tem ensino fundamental incompleto. Os nem, que são os que não estudam e nem trabalham, 21% dos jovens da região metropolitana de 15 a 19 anos. Destes, 70% são mulheres, 40% já têm filhos. Viram a relevância da primeira informação? Dos lares chefiados por mulheres e abaixo da linha de pobreza? Como é que podemos manter essas pessoas à margem da sociedade dentro de uma sala de aula? Por favor. Meninas, um dos determinantes de ociosidade é a gravidez precoce. Consequências permanentes, tanto na sua formação escolar, participação no mercado de trabalho e, portanto, na sua renda futura. Desdobra-se nas oportunidades à disposição de seus filhos e perpetua a cadeia de pobreza da família. A educação é a chave para promover o desenvolvimento social e sustentável, essencial para minimizar a desigualdade de oportunidade e necessária para aumentar a produtividade do trabalho. A baixa qualidade da educação não prepara jovens para o novo mundo do trabalho, que requer trabalhadores inovadores, criativos, adaptáveis e capazes de solucionar problemas. O viés social e o viés educacional, mais uma vez, andando de mãos dadas. Entrando no tema de saúde, os idosos são a única faixa que crescerá com taxas positivas nos próximos anos. Essa frase já é, sem dúvida alguma, de extrema relevância em todo o trabalho e responde a muitos questionamentos com viés não técnico que nós acabamos recebendo. No Rio, os idosos até 2030 corresponderão a 16,2% da população. Em 2018, estima-se quase 2 milhões de idosos
contingente equivalente a 11,2% da população fluminense. É uma realidade. Estamos envelhecendo. Por favor. E como falei no início, nós estamos vivendo hoje um processo. Ali são linhas que são referentes tanto ao Estado do Rio de Janeiro quanto ao Brasil. Do lado esquerdo, o ano de 2012. Do lado direito, uma projeção para o ano de 2030. O que a gente está observando é que antes, a pirâmide da esquerda ela tinha uma base muito mais larga. Querendo dizer o quê? Que a juventude era bem maior. Hoje, a pirâmide começa a tomar corpo, assemelhando-se aos países mais velhos. E o momento que o país e o Estado de Janeiro está vivendo é um momento que se chama de transição demográfica. E esse momento é o momento em que há de se aproveitar o bônus demográfico. Bônus demográfico é o momento em que o meio da pirâmide ele fica mais inchado em relação à base e em relação ao topo. O que isso quer dizer? São pessoas em idade produtiva, em seu maior número, uma vez só na história de um país. É por isso que, como falei no início, é extremamente importante olhar para a qualidade de vida das pessoas, para como as pessoas estão vivendo e que tipo de qualificação estão recebendo, que tipo de educação estão recebendo. Os principais países no mundo que passaram recentemente por um processo de envelhecimento voltaram os seus esforços para a educação. Sem educação, sem qualificação, não vamos romper o ciclo da pobreza. Não vamos ganhar produtividade, não vamos ganhar renda, não vamos crescer. Ainda dentro da saúde, sobre o envelhecimento da população, aumenta a demanda e custo dos sistemas de saúde e da previdência. De novo, a relevância dos indicadores, de novo, a relevância da organização orçamentária. A crise fiscal e a lei do teto dos gastos impõem aumentar a eficiência e a qualidade da oferta de serviços de saúde. Apresentar esses dados é muito significativo e doloroso, porque mostra toda essa relação que nós estamos observando, materializa toda essa relação que nós estamos mostrando desde o início da apresentação. A educação, a estrutura familiar e os jovens, a juventude à margem da sociedade. 53,7% das vítimas totais de homicídios no país são jovens. 94,6% deles são homens. Aí você vê, como nós falamos, as famílias sem os pais, também por esse motivo. A evasão escolar, também por esse motivo. Falamos do caso das meninas e agora dos meninos. A taxa de homicídio de jovens entre 15 e 29 anos no Estado de Janeiro, de 2016, era de 87,7 por 100 mil habitantes, bastante superior à média nacional, igual a 65,5 jovens mortos por grupo de 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro é a 9ª unidade da federação do país que mais viu jovens morrer. A redução da taxa de homicídios entre 2006 e 2009, como a gente pode ver no gráfico a seguir, por favor, ela tem que ser vista com cautela, é um lembrete, tendo em vista a dificuldade na aferição de morte violenta sem causa determinada. Aí é um processo também de aprimoramento que a gente vai fazer na coleta de informações para tentar enxugar ao máximo e traçar uma tendência o mais perto da realidade possível. Esses foram os números que nós acabamos de apresentar no slide anterior, de 87,7 no Rio de Janeiro, com uma tendência crescente, e 65,5 no Brasil.
A questão da mobilidade urbana também tem a ver com produtividade, também tem a ver com geração de renda, também tem a ver com eficiência e na produtividade não só por parte do empregado, mas como também por parte do empregador. E na região metropolitana, 12 milhões de habitantes, mais da metade na capital, onde se encontram 70% dos postos de trabalho formais, assim como a maior parte dos leitos hospitalares. Nós temos uma concentração muito grande. Os deslocamentos são muito intensos. O trabalhador faz, em média, 4 deslocamentos ao dia, de meia hora cada. Então, assim, 2 para ir, você tem 2 deslocamentos para ir, 2 deslocamentos para voltar. É uma perda muito grande em produtividade, tem estudos mais profundos sobre isso. É uma provocação, mas querendo dizer que um crescimento que não seja de uma maneira ordenada e amplo, ele vai sempre incorrer nesse tipo de viés e prejudicar o desenvolvimento e as políticas urbanas. O déficit habitacional do Rio de Janeiro é o 4º maior do país, em termos absolutos, o que corresponde a 500 mil de moradias. 15% da população vive em aglomerados urbanos, classificação do IBGE. Não por acaso, se tem uma concentração muito grande, o deslocamento é intenso, a probabilidade de você ter o aumento das comunidades vai ser cada vez maior. As políticas urbanas, ainda dentro do saneamento, 7,6% da população do estado do Rio de Janeiro não tem acesso à água tratada, corresponde a mais de 1,2 milhão de pessoas. 33,9% ou 5,6 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto em domicílios. Falamos de esgoto, educação, o ciclo da pobreza, estrutura familiar, segurança, juventude, todos temas interligados e de extrema relevância para que nós consigamos juntos, entidades organizacionais, legislativo, executivo, o Estado do Rio de Janeiro todo, um avanço e para colocarmos nosso Estado aonde ele deve estar, com um ganho de renda, com uma estrutura familiar condizente com outros estados do nosso país, mas também de acordo com o que a gente espera de um país em desenvolvimento e em processo de envelhecimento, como a gente tem observado. Não vamos envelhecer antes de enriquecer, e para isso precisamos olhar indicadores sociais ligados ao crescimento econômico. Sem isso, a gente não vai conseguir obter nossos resultados. Muito obrigado. Estão conosco nessa manhã o Anderson Faria, secretário de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura de Vassouras, Luiz Gastão, vice-presidente da Confederação Nacional de Comércio, senhor Janir Menezes, secretário de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Agricultura do município de Mesquita, Alex Bolsas, superintendente regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, representando aqui o Ministério do Trabalho, Haroldo Matos de Lemos, Sociedade de Engenheiros, presidente do Arquitetos do Rio de Janeiro, deve ser o Clube dos Arquitetos, Luiz Francisco, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, Rafael Cardoso, diretor do Sind Rio, Leônidas Filipone Farrula Júnior, promotor de Justiça, Ministério Público do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Antônio Lopes Caetano, vice-presidente do FEComércio, seja bem-vindo. Estélvio Schunk, assessor especial, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Bruno Pinto Marques, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Bruna Albuquerque, assessora da Secretaria de Estado da Casa Civil, Juliana Lúcia Ávila, assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ciana Delamare, Secretaria de Estado de Turismo, diretora de Planejamento e Projetos, Flávio Casais Passos, assessor especial da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, Pedro Mota, gerente da AGE Rio, Andréia Lessa, analista em Ciência e Tecnologia do Instituto Nacional de Tecnologia, Bartolomeu Evangelista, vice-presidente do CETERJ,
Wagner dos Santos, secretário de Turismo, Prefeitura de Magé. José de Souza Belém, Cindy Lojas, gerente-geral, Cindy Lojas Rio. Amarildo Ribeiro, do superintendente comercial do Banco do Brasil. Vitor Miessen, coordenador da Casa Fluminense. Rodney Gomes, FEComércio, diretor. Sejam todos bem-vindos. Chegamos nesse momento para que a gente possa abrir para perguntas e considerações finais. Os convidados responderão às perguntas formuladas e comentarão as propostas apresentadas. Vou chamar o cerimonial, se há algumas perguntas, se tem algum presente que queira fazer perguntas. Presidente. Vinícius Mesquita. Acho que primeiro cumprimentar a mesa aqui em nome do deputado André Siciliano e estender aos demais deputados e autoridades, né, a todos os convidados. Acho que as pessoas ou estão tímidas ou estão preocupadas com o cenário de dificuldade que nós nos encontramos aqui hoje no nosso estado. Mas eu acho que a principal motivação de eu falar é fazer aqui menção ao dinamismo e à iniciativa de se buscar esses dados. Mudar essa realidade é necessário que nós conheçamos melhor essa realidade para que possamos encontrar soluções, né? Conversava aqui agora há pouco com a doutora Ana Cláudia aqui do SESC. A gente sabe da dificuldade. Refletimos aqui, até porque presidimos também a entidade do Sistema S, e sabemos a importância que o Sistema S tem na construção dessa nova sociedade, na formação desses jovens, na construção de oportunidades. Eu, que inclusive sou fruto do Sistema S, comecei a minha vida como um aluno lá do Senai. Então sei das possibilidades que o Sistema S é capaz de construir na mudança de uma sociedade melhor. Temos aqui hoje a FEComércio, através do Antônio Queiroz, representado, também um companheiro do Sistema S. Conclamo, inclusive, as entidades do Sistema S, conversava aqui agora há pouco com a doutora Ana Cláudia, para que a gente se reúna e juntos possamos construir soluções e construir informações, utilizar essas informações para construir um novo cenário para o nosso estado do Rio de Janeiro. O que é importante quando nós estamos no fundo do poço é parar de cavar. Eu acho que a gente está no momento de parar de cavar e começar a construir soluções. Esse tipo de informação apresentará cenários de mudança. Nós temos um povo fenomenal, um povo guerreiro e a condição de mudar essa realidade. Só depende de nós mesmos. É um esforço, eu acho que não é só um esforço estatal, é um esforço de toda a sociedade em construir um estado melhor. Então, é isso. Parabenizar a iniciativa da Geisa, que é a nossa companheira aqui de organização do Fórum, que está sempre motivando essas construções, e que contem conosco nas cooperativas nessa construção de um Rio melhor. É isso, deputado. Muito obrigado. Essa palavra o deputado Renan Ferreirinha. Excelentíssimo senhor presidente, demais presentes, bom dia. Acho que ainda é bom dia. Queria saudar primeiro todos os integrantes da FEComércio, na pessoa do Antônio, também do Fórum Permanente, todos os presentes aqui na casa. Acho que hoje é um dia muito simbólico para todo mundo que acredita que política pública se faz com evidência e não se faz com achismo, com jabuticaba, nem muito com pedalada. Acho que a gente tem realmente que separar um capítulo na história do Rio de Janeiro, no sentido de que as evidências que são produzidas, seja pela economia, seja pela academia, seja pelas organizações do terceiro setor, seja pelos fóruns
existentes aqui no nosso Estado possam realmente fundamentar o que é decidido aqui no Parlamento, o que é decidido no Palácio Laranjeiras e por aí vai. Acho que a gente vem trabalhando nesse começo de mandato aqui na LERJ com uma pegada cada vez maior no sentido de trazer a sociedade civil também para participar, trazer a academia. Eu acho que o fórum significa e simboliza isso de uma maneira muito especial. Então, que o fórum possa ter realmente cada vez mais eventos, possa estar participando e qualificando o nosso debate aqui na casa, que sim reflete e pode ser fruto das discussões como essas aqui. Eu estava lendo um pouco do material que foi produzido e me saltou mais os olhos as áreas que, obviamente, eu tenho mais empatia. Então, educação, juventude e geração de empregos, que perpassa por uma parte de equilíbrio fiscal. Eu acho que está tudo muito conectado, né? Então, quando a gente fala de segurança pública, quando a gente fala de mobilidade, está tudo muito conectado no fato de que todos nós vivemos na mesma comunidade, na mesma sociedade, fazemos uso dos mesmos meios de transporte, seja eles pessoais ou coletivos, fazemos uso da mesma economia, consumimos com a mesma moeda, utilizamos os mesmos serviços e por aí vai. Mas eu acho que na parte de educação e de juventude, acho que existe um pouco de uma certa falácia no que se faz, no que se tem a dizer quanto ao jovem, quanto ao estudante que está lá na escola, que muita gente às vezes até pergunta se quer alguma coisa com a vida, ou acaba entrando nessa triste estatística do nem, né? Nem estuda, nem trabalha, mas o que esse jovem quer é emprego. Acho que para todo mundo que conhece muito bem o chão da fábrica da nossa sociedade, que é a escola pública, sabe que um jovem que se forma no terceiro ano do ensino médio, ele quer emprego e ponto. Depois ele vai querer fazer outras coisas, tem vários outros pontos. Então, como que a nossa economia fluminense, que fica até uma provocação também para todos os fóruns, como que a gente pode provocar e estimular que a Academia Fluminense possa produzir estudos sobre o estado do Rio de Janeiro? Eu acredito que é algo que pode ser mais explorado, então a gente ter pesquisadores da UERJ, da UFRJ, de várias universidades do Brasil, qualificando mais dados e pesquisas e políticas públicas do nosso estado, entendendo as vocações de cada região, entendendo as vocações de cada cidade. Eu, particularmente, sendo da Zona Leste de São Gonçalo, acho que a gente tem aí uma diversidade de vocações regionais que podem ser mais exploradas e, com isso, o de Rio de Janeiro possa, de uma vez por todas, mostrar que é o segundo PIB do Brasil, o terceiro PIB per capita do país, tem sim, segundo PIB per capita do país e terceiro PIB do Brasil, tem sim capacidade de voltar aos seus anos áureos e cada vez mais mostrar que o Rio e o Brasil têm jeito. Obrigado. Estão conosco também os deputados Marcelo Queiroz e Valdeci da Saúde. Com a palavra o deputado Max Lema. Senhor presidente, bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente da FEComércio, doutor Antônio. E, senhor presidente, nós temos uma responsabilidade muito grande, essa legislatura, de olhar para frente, ter o passado como experiência das coisas que podem ser feitas, daquelas coisas com certeza que não podem ser feitas. Ontem, quando foi instalada a comissão parlamentar de inquérito para apurar a crise fiscal no Rio de Janeiro, uma das coisas que ficou muito clara é que, além da consequência e da geração dessa crise fiscal, eu acho que o alerta que nós temos que ter do que nós precisamos preparar para o futuro. Que o Rio atravessa uma crise, nós todos já conhecemos. Eu confesso aqui, conversando com o doutor João, aqui economista, fiquei muito impressionado com a retração. Nós já sabemos que tinha uma retração na economia muito grande. Mesmo que de leve, o Brasil cresceu e o Rio sequer reagiu. Então, a responsabilidade das autoridades do Rio de Janeiro, da iniciativa privada, é muito grande. E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, primeiro por manter o fórum ativo, porque se o fórum permanente já era importante para o Rio de Janeiro em outras épocas, esse fórum vai ser fundamental para que nós possamos não só conhecer os números, conhecer os dados, mas através desse fórum nós começarmos um grande pacto para recuperar o Rio de Janeiro. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela manutenção do fórum, a atividade do fórum,
para que essa discussão não pare. No mais, nos colocar à disposição, nós vamos estar instalando amanhã a Comissão de Minas e Energia, com a possibilidade de estar presidindo. Eu vi aqui agora no relatório da FEComércio a importância que vai ter o setor de petróleo e gás nessa recuperação, que é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior riqueza. E nós queremos nos colocar à disposição para discutir esse assunto com a FEComércio também. Estou aqui cochichando com o doutor João aqui, nosso economista aqui da FEComércio, vai receber um convite nosso para participar desse debate, um pouco mais de perto, para que a gente possa, junto, não só ter os números, mas apontar com novas soluções. Agradecer mais uma vez a FEComércio, que tem uma participação importantíssima nessa questão do desenvolvimento especial aqui do nosso Rio de Janeiro. Agradecer o empenho a toda a equipe técnica e vamos nos unir para recuperar o Rio que nós queremos, o Rio que nós amamos de verdade. Muito obrigado, senhor presidente. Está conosco também o deputado Pedro Brazão. A Miriam Rodrigues, superintendente de turismo de São João do Meriti, pergunta a respeito da Comissão Permanente de Turismo. Nós começamos a sexta-feira passada a implementação das comissões permanentes e no dia de hoje temos 3 ou 4, amanhã 3 ou 4 e após o Carnaval na semana após, vamos ter todas as comissões permanentes funcionando. Não entendi. Da nossa querida Baixada Verde. Presidente Antônio Florencio, antes de passar a palavra para o senhor, quero dizer que eu fiquei muito chocado com os números ali, em especial da educação, em especial da região metropolitana. Eu fui prefeito da cidade de Paracambi, no ano de 2001 a 2008. E é esse retrato que a gente encontrou lá. Em 2001, quando a gente chegou na prefeitura, Jani, a gente encontrou alunos na 5ª, 6ª, 7ª série que não sabiam ler e escrever. Encontramos salas de aula com séries multisseriadas, onde uma criança de 6, 7 anos estudava com um jovem de 13, 14, 15 anos. Nós plantamos aula de reforço 2001 e 2002, universalizamos a pré-escola já em 2001. Naquela ocasião, o financiamento do governo federal era do Fundef, só para o ensino fundamental. Pois bem, nós universalizamos atendimento de 3 a 6 anos. Já em 2001, criamos uma base. Paracambi, em 2007, 9 e 11, tinha o melhor IDEB da região metropolitana. Tudo fruto do que a gente fez a partir de 2001. Nós lá ocupamos a juventude, Feirinha, com escola de música, Vila Lobos. Chegamos a ter 1.358 alunos que estudam ainda lá. Piano, violão, violino, flauta, bateria, sax, 15 instrumentos. Tivemos um programa chamado Campeões do Futuro, já a partir de 2001, onde nós ocupamos as crianças a partir de 6 anos de idade, com karatê, capoeira, jiu-jitsu, futebol de salão, natação. A gente criou um programa em 2001 em parceria com a Petrobras, 2001 para 2002, onde a prefeitura pagava meio salário mínimo para o jovem entre 15 e 18 anos incompleto, uma parceria com o Poder Judiciário da cidade, onde nós demos formação para esses jovens e fizemos um projeto chamado Florescer. Esses jovens cuidavam das praças, dos jardins da cidade. A gente ocupou a juventude, curso de inglês, espanhol e francês de graça. Fizemos um programa muito bacana de inclusão digital já em 2001, chamado Paracambi Digital. Levamos uma escola técnica estadual para a cidade, uma escola técnica federal para a cidade de Paracambi. Hoje Paracambi tem 12 cursos superiores públicos, tem 7 de pós-graduação. A cidade respira educação. A gente mudou, no período que fui prefeito, os indicadores da área da educação. Mas, infelizmente, não foi dado continuidade, né? E a gente tinha um orgulho de acompanhar ao final do ano as crianças da pré-escola com 5, 6 anos de idade copiando, lendo e copiando do quadro. Era um orgulho para nós. 82% dos alunos ao final de novembro para dezembro, 83, 85. A gente pegava, analisava as séries iniciais, a melhoria do percentual de alunos que passavam de uma série para outra. Então a gente criou um prêmio
do primeiro segmento, que era na ocasião de primeira a quarta série, e o prêmio de segundo segmento do Fundef, de quinta a oitava na ocasião. Fizemos, mais que dobramos o número de alunos matriculados na rede pública. Mais que dobramos. Fizemos um trabalho muito bacana. E a gente, quando lê os números aqui, a gente escutou aqui, os números são alarmantes. Então, eu não tenho dúvida, eu falei aqui na ocasião, final do ano de 2017, para umas pessoas que vieram aqui da ONU para falar sobre educação na presidência, e eles teriam um encontro na presidência do Tribunal de Contas. Eu disse a ele, na ocasião, o Tribunal de Contas precisa fiscalizar os recursos que são investidos na educação, especial na Baixada Fluminense. Conheço um município, presidente, que durante a semana 2, 3 e até 4 dias não tem aula na Baixada Fluminense, mas tem um orçamento grande, onde é gasto tudo em manutenção, manutenção de ar-condicionado, manutenção de bebedouro, tudo se criou, foi manutenção, manutenção, manutenção. É muito triste ver esses casos na Baixada, e a gente precisa perseguir para que a gente possa melhorar esses dados. Esses dados refletem na violência, esse dado reflete no futuro na empregabilidade, eu não tenho dúvida. Então, fico muito feliz, por outro lado, também de ter esses números para que a gente possa trabalhar essa realidade. Então, agradecer a possibilidade aqui, saudar a Geisa, todo o cerimonial aqui, os assessores presentes, e dizer que é muito importante essa primeira análise de dados, a primeira, número 1, eu dizia aqui, Promax, né, para a pessoa que não está acostumada a lidar com estatísticas, os gráficos, eu achei muito técnico, né, mas é isso, são números, a gente precisa entendê-los e trabalhar para que a gente possa mudar essa realidade. Então, meu muito obrigado pelo lançamento ser aqui na Assembleia, dizer que a Assembleia está à disposição dos parceiros do Fórum. E agora, com a palavra ao nosso presidente, Antônio Queiroz, que possa fazer o encerramento. Muito obrigado. Presidente, não vou me alongar, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a sua generosidade em permitir que a FEComércio apresente aqui seus números, né, esse estudo que fizemos. Nós entendemos que o primeiro passo para a resolução de um problema é conhecê-lo, né? Então, esse foi o nosso trabalho, tentar diagnosticar, entender, fazer esse retrato do Rio de Janeiro, né? O deputado Ferreirinha fez uma abordagem que eu achei muito interessante, que é o emprego do jovem, e o comércio ele é a porta de entrada do mercado de trabalho. Então, a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, e nós temos consciência disso. Através do SENAC e do SESC, nós fazemos um trabalho junto aos jovens, que é muito importante. O SENAC no curso profissionalizante, aí nós abordamos o emprego, né? E nós estamos criando roteiros de educação no SENAC, para que se possa o jovem entrar e saber todo o caminho que ele pode seguir para, enfim, chegar ao mercado de trabalho com empregabilidade, né? No SEBRAE, o empreendedorismo também do cidadão do Estado do Rio de Janeiro é uma coisa que bastante forte e que nós temos que incentivar e criar condições e pavimentar esse caminho para que eles possam desenvolver. Agora, o senhor abordou Paracambi e o trabalho que foi feito lá, e isso nos deixa muito motivados em defender o seguinte ponto: a educação ele tem que ser política de Estado e não política de governo, né? Ele tem que ter continuidade, para tanto ele tem que ser uma política de Estado. E a saída para o Estado do Rio de Janeiro, sem dúvida, é através da educação. Nós temos certeza disso. O emprego é o maior projeto social. O cidadão ele não quer esmola, ele não quer suporte, ele quer emprego, ele quer ter dignidade. E é através do emprego é que nós vamos conseguir ofertar isso. Então, muito obrigado a todos os senhores, espero que esse trabalho repercuta de uma forma positiva na sociedade do Rio de Janeiro, para que todos nós, em conjunto, que o Rio de Janeiro é de todos nós possamos encontrar um caminho de saída para o momento que estamos vivendo. Muito obrigado a todos. Só para finalizar, presidente, meu pai é comerciante na cidade de Paracambi, meus tios, e eu estou lembrando aqui que amanhã eu faço aniversário, e eu lembrei, hoje eu li num jornal no estado de São Paulo em relação à reforma da Previdência,
E eu tenho carteira assinada desde o ano de 82, com 14 anos, na loja do meu pai, na cidade de Paracambi. Então, finalizando, gostaria de agradecer pelo comparecimento de todos nesse evento e declaro encerrada essa sessão. Obrigado.